Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Pode Isso, Doutor, o seu espaço para refletir sobre grandes dilemas da filosofia com profundidade e acessibilidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre o confronto clássico entre direito natural e o positivismo jurídico, debatendo o que fundamenta a justiça nas democracias modernas. E, para ampliar nossa reflexão, traremos também as ideias de Hannah Arendt e sua obra sobre a Revolução. Vem com a gente. Você já se perguntou, se uma lei for injusta, ela deve ser obedecida? Ou existe uma justiça que está acima das leis humanas? Essas perguntas não são novas. Elas atravessam a história desde a Grécia Antiga até os tribunais e parlamentos nos dias de hoje. E mais, pensando como Hannah Arendt, podemos refletir sobre quando e por que as sociedades decidem romper com sistemas legais para buscar uma nova ordem mais justa. Então, o que deve prevalecer? A moral universal ou a legalidade formal? Agora a gente vai explorar um pouco mais sobre o que é o direito natural. O direito natural é a ideia de que existe uma moralidade universal anterior e superior às leis criadas pelos homens. Na tragédia Antígona de Sófocles, encontramos um exemplo clássico. Antígona desafia uma lei da cidade por acreditar que os deveres morais e religiosos estão acima da norma imposta. Esse pensamento influenciou filósofos como Tomás de Aquino, que via a razão divina como fonte de justiça, John Locke, que defendia direitos naturais à vida e à liberdade, e Rousseau, com o ideal de contrato social justo. Hoje, o direito natural inspira documentos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Hannah Arendt, em Sobre a Revolução, destaca que a busca por liberdade e dignidade humanas é o verdadeiro motor das grandes transformações políticas. Assim, o direito natural pode ser visto como esse impulso constante pela justiça e pela dignidade, mesmo quando o direito positivo falha. Então, caso você, ouvinte, queira aprofundar mais seu conhecimento sobre o justnaturalismo, eu recomendo o filme V de Vingança, em que o protagonista defende ideais que estão em paralelo com as características do justnaturalismo. Afinal de contas, ele vai contra um governo que propaga o positivismo jurídico extremo. Por outro lado, o positivismo jurídico entende o direito como um conjunto de normas estabelecidas pelo Estado, independentemente de sua moralidade. Para Hans Kelsen, nessa famosa teoria pura do direito, o que importa é a validade formal. Se uma norma foi criada conforme os procedimentos legais, ela é válida, mesmo que seja imoral. Sua teoria é conhecida pela pirâmide normativa, onde a Constituição ocupa o topo, orientando todas as demais normas. A crítica ao positivismo surge justamente aqui. Será que as leis injustas devem ser obedecidas só porque foram aprovadas legalmente? Hannah Arendt analisa como regimes totalitários, como o nazismo, criaram legalmente sistemas opressivos e genocidas. Ela alerta para os riscos de um sistema jurídico desvinculado de valores éticos. A legalidade pode ser usada para legitimar o injustificável. Esse conflito entre direito natural e positivismo jurídico aparece, por exemplo, nas leis do regime nazista. Eram ilegais, porém, violavam a dignidade humana de forma brutal. Esse dilema permanece atual. A gente vê no Supremo Tribunal Federal, em decisões como a união homoafetiva ou a ADPF 54, sobre a interrupção da gravidez de fetos anencefálicos. O STF interpretou a Constituição com base em princípios de dignidade e liberdade, mesmo quando a legislação positivada era silenciosa ou restritiva. Esses exemplos mostram como devemos seguir estritamente a letra da lei ou considerar valores éticos superiores.
Hannah Arendt sugere que a fundação de uma nova ordem jurídica ocorre justamente quando os cidadãos, em ação política conjunta, decidem romper com uma antiga estrutura para instituir uma nova legalidade mais justa. Para ela, a revolução verdadeira é aquela que instaura a liberdade como um espaço público permanente. Agora, um pouco mais sobre a lição arendtiana. Assim, o direito natural e o positivismo jurídico são respostas distintas à pergunta: o que fundamenta o direito? O direito natural confia na existência de valores universais e superiores, o positivismo na autoridade formal da norma. Mas Hannah Arendt nos oferece um caminho reflexivo. As grandes transformações jurídicas nascem de movimentos coletivos que reivindicam a liberdade e a justiça. Nem a mera obediência à lei, nem a invocação abstrata a valores são suficientes. É a ação política concreta que transforma a legalidade em legitimidade. Antes de encerrarmos, vale a pena destacar mais um aspecto essencial que Hannah Arendt nos ensina. A ideia de que a liberdade política não é apenas a ausência de opressão, mas a capacidade ativa de participar na construção das leis e da ordem social. Em Sobre a Revolução, Arendt analisa como nos grandes momentos revolucionários, como a Revolução Francesa e a Revolução Americana, que estava em jogo não era apenas derrubar um sistema jurídico considerado injusto, mas a criação de um espaço público onde a ação política pudesse florescer. Ela afirma: a liberdade só pode existir onde há um espaço político, uma arena na qual os homens se reúnem para deliberar e decidir. Assim, para além da escolha entre direito natural ou positivismo, Arendt nos convida a pensar o direito como um produto da ação política coletiva, onde justiça e liberdade se constroem mutuamente. Esse pensamento nos ajuda a perceber que não se trata apenas de obedecer ou não a uma lei, ou de julgar se ela é justa ou válida. Trata-se também de participar ativamente na definição do próprio direito, um convite à cidadania plena e à consciência. Direito natural e positivismo não são apenas teorias acadêmicas, são fundamentos vivos que moldam decisões, políticas públicas e, é claro, revoluções. Como nos mostra Arendt, a legitimidade do direito depende de sua capacidade de proteger a liberdade e promover a justiça. Antes de concluirmos, vale ressaltar mais uma reflexão importante: a desobediência civil. Este fenômeno representa o momento em que cidadãos decidem conscientemente descumprir as leis por considerá-las injustas, apelando a princípios superiores de justiça. Casos históricos de resistência pacífica de Martin Luther King Jr. ou Gandhi mostram como a desobediência civil se baseia numa concepção de direito natural, a moralidade e a dignidade humana acima da legislação vigente. Por outro lado, o positivismo jurídico, mesmo esses atos embora moralmente compreensíveis, são ilegalmente e devem ser punidos conforme as normas. Hannah Arendt, embora não trate especificamente da desobediência civil, como muitos teóricos, nos ajuda a entender esse fenômeno. Em sua obra sobre a Revolução, ela aponta que as transformações políticas profundas ocorrem quando grupos organizados decidem romper a legalidade estabelecida, criando novos espaços de liberdade. Assim, a desobediência civil pode ser vista como um gesto pré-revolucionário, como a ordem legal, quando a ordem legal não atende mais à justiça. A sociedade começa a contestar, a resistir e, quem sabe, a preparar um terreno para uma revolução legítima. Compartilhe sua opinião com a gente nas redes sociais. E não se esqueça de seguir o nosso podcast para mais debates como este. Até a próxima!